Olá, boa tarde. Meu nome é Fernanda. Eu sou terapeuta naturopata e ortomolecular. E eu fui procurada por algumas alunas do curso de enfermagem para falar sobre intoxicação por chumbo, né? Então elas me fizeram algumas perguntas e eu vou tentar responder dentro da área que eu estudo e que eu aplico, né? Que são as terapias naturais. Então, a gente, hoje em dia, e sempre, na verdade, a gente sempre teve muito exposto a vários tipos de metais, né? Por exemplo, o cobre, que está nos nossos brincos, no DIU de cobre, é, o ouro da aliança, a gente, né? Então, o alumínio, que está presente na maioria das latas e das embalagens Tetra Pak, né? São metais que prejudicam a saúde do ser humano, né? Desequilibram de certa forma. E então, quando a gente fala da intoxicação por chumbo, é bem importante fazer essa conscientização, porque o chumbo é um metal que está presente em muitas embalagens. Está presente nos enlatados, está presente nas tintas, está presente na gasolina. Na verdade, na gasolina e em algumas tintas ele foi diminuído a porcentagem, né? Mas antigamente não se tinha nem controle da quantidade que era posto, né, de chumbo. Então, bom, elas me fizeram então algumas perguntas que eu vou responder. Elas perguntaram o que é o saturnismo. Então, o saturnismo é como é conhecida então a intoxicação por chumbo, tá? Eles têm algumas histórias que falam que os artistas plásticos como o Van Gogh, o Portinari e outros dessas épocas, eles talvez poderiam ter sido intoxicados por chumbo, porque tinha muito desse metal nas tintas. Então, que nem o Van Gogh, ele tinha todo a, ele era muito perturbado, né, neurologicamente falando. E aí, uma das razões poderia ser a intoxicação por chumbo. E esse termo saturnismo vem dos romanos, porque eles acreditavam, né, que o metal chumbo foi um presente do deus Saturno, né, para os homens e para os Zeus. Elas me perguntaram também o que é terapia quelante. Terapia quelante é tudo que a gente consegue se usam ácidos que quelam o material, né, o metal pesado, e carregam para fora do corpo pelas vias de eliminação, como as fezes, urina, a pele, né, o suor, que são as vias que nós temos de eliminação. É usado um ácido, né, que é o EDTA, normalmente se usava por via venosa, então eles faziam eles injetavam na corrente sanguínea, né? E hoje em dia isso não é uma atividade que um terapeuta pode fazer, não pode fazer nada invasivo. O que nós podemos fazer enquanto terapeutas, né, naturopatas e ortomolecular, indicar alguns chás, alguns programas detox específicos, né, para cada pessoa. O que a gente indica bastante é a clorela, né, que é uma alga, e ela tem esse poder de absorver tudo o que é ruim do nosso corpo e a gente conseguir eliminar, né, através das fezes ou do xixi. Se usa também algumas
algumas tinturas de algumas ervas, como o coentro, tintura de coentro, cravo. E aí algumas fórmulas que são específicas da nossa área, assim, né, que a gente consegue indicar para determinados casos. Outra coisa que elas me perguntaram, como que a gente pode fazer uma prevenção, né, já que está presente em tudo que a gente utiliza, né, como cosméticos, no batom, nas tinturas de cabelo. Na verdade, não é que tenha como fazer uma prevenção. Na verdade, teria que deixar de usar esses batons que ficam mais tempo na boca, que tem aquele efeito mate, são os que mais contêm chumbo, porque o chumbo é um metal que ele precisa para o pigmento fixar, né? Então, nas tinturas de cabelo, eu sei que é bem triste a gente não usar uma maquiagem, mas assim, né? Tudo, quando a gente faz tudo com equilíbrio, tá tudo certo, né? E se a gente usa batom num dia e, né, aí fica outros dias sem usar, ou então procurar na internet, tem algumas lojas, né, alguns sites que vendem cosméticos naturais. E aí é de procurar mesmo, garimpar, ver se não encontra algum cosmético que não tenha essa composição, né? Uma coisa, consumir menos enlatados, porque em todos os enlatados também contém o chumbo, né? Assim como o alumínio. Existe uma pesquisa, até fora um pouco do assunto, mas existe umas pesquisas na Alemanha de que o excesso de alumínio é o que é uma das hipóteses para a causa do Alzheimer, porque o excesso de alumínio no cérebro que pode causar essas placas, né, que dão da doença do Alzheimer, além da predisposição genética, né? Então, na verdade, teria que ler os rótulos, utilizar produtos de origem orgânica, né? Até se uma receitinha assim que eu posso dar para utilizar nos alimentos é a tintura de iodo 2%. Você pode pegar os seus alimentos que você comprou no mercado, maçã, todos os alimentos que tem casca, e colocar numa bacia com uns 2 litros de água e colocar uma colher de tintura de iodo, 2%, deixa lá por 1, 2 horas. O iodo, ele tem essa capacidade de quelar também, porque ele retira os metais e aí ele condensa tudo naquela água. Então, depois que está na superfície, é só colocar fora a água e aí os alimentos estão livres de pesticida. Essa é uma dica que eu dou, assim, que a gente consegue fazer em casa, né? Aí elas perguntaram sobre os sintomas, né? Na verdade, existe uma série de sintomas, né? Distúrbios mentais, distúrbio das funções cognitivas, na verdade são bem amplos, assim, dores de cabeça, vertigens, tremores, né? Dores nas juntas, uma irritação muito grande, né? E distúrbios mentais graves. E a depressão é um desses distúrbios que pode ocasionar essa ingestão, né, que a gente tem do chumbo pelas vias respiratórias. Elas perguntaram também qual o tratamento, né? Da parte eu já falei antes, né, do tratamento que a gente pode recomendar é o uso então da clorela, do coentro e aí, na verdade, cada caso é um caso, né?
Mas quando a gente vê que é uma coisa assim muito importante de intoxicação por chumbo, a gente indica que procure orientação médica, né? Porque os médicos têm outras formas de intervenção, eles conseguem pedir exames mais sofisticados, né? Nós, os terapeutas, podemos ver pela biorressonância ou do análise do cabelo ou da unha, né? Mas os médicos então vêm pelo sangue e eles têm outra abordagem, eles conseguem então indicar o uso de penicilina ou algum outro agente que possa fazer essa desintoxicação. Eu acho que é isso da minha parte, assim, eu fico à disposição de quem tiver mais dúvidas, né, até sobre outros metais, e fico aí à disposição, então. Obrigada, uma boa aula para vocês.